E essa canção que você acabou de ouvir é Três Sóis, Três Luas, que faz parte do álbum Criação do nosso entrevistado de hoje no Ponto de Vista, o violonista e compositor Marcos Davi Lisboa. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Marcos. Obrigado, muito obrigado, Eliane, muito obrigado a você, a sua equipe, Marina e Hélio. Marina tão profissional e imediatamente eu já me senti muito à vontade entre vocês. Vocês são muito simpáticos e muito acolhedores. Muito obrigado. Muito legal. Bom, na verdade, você nasceu em Porto Alegre, é gaúcho, Sim. E veio há 22 anos para Guarulhos. Eu gostaria de saber o que trouxe você lá de Porto Alegre para cá. Mulher. Explique isso direito. A minha esposa é paulistana, né? E, na verdade, eu frequentava São Paulo já há muito tempo. Né? O Ulisses Rocha, o violonista, é meu professor, e eu vinha regularmente aqui para estudar, já por muitos anos, na verdade. E aconteceu que, nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, ela, na verdade, foi para Porto Alegre, e os planos iniciais eram para que ela fosse morar em Porto Alegre. Né? E o Ulisses fez a minha cabeça, dizendo, não, você tem que vir para cá, porque as oportunidades de São Paulo são incomparáveis, aliás, a poucas cidades no mundo, né? E ele acabou me convencendo. Eu vim, e na verdade foi uma decisão muito, muito acertada, e na verdade eu vim bastante preocupado, né? Porque afinal de contas, não mudar de uma cidade e sem trabalho e tudo mais, mas ele fez o que ele disse que faria, né? Me ajudou na chegada, ele passou trabalho para mim, dividiu trabalhos comigo e me indicou para uma série de outras possibilidades profissionais, e a minha carreira deu um salto na cidade. Né? Guarulhos e São Paulo me puseram muito para cima e profissionalmente, e eu tenho essa cidade entrou para minha vida de uma forma muito especial, né? Como que você começou a sua carreira de músico? Quando que isso aconteceu? Qual era a situação? Na verdade, eu comecei a minha carreira muito cedo. Eu comecei a tocar legal já na adolescência, e começaram os convites para que eu desse aulas, né? E logo eu comecei a ganhar um dinheirinho, e isso aos 15, 16 anos. Isso, para um garoto nessa idade, é um negócio muito bacana. E gradualmente isso foi se viabilizando, né? E rapidamente eu estava sendo requisitado por uma coisa ou outra em Porto Alegre, mas nesse meio tempo eu fui cursar geologia, antes ainda de assumir a música profissionalmente, né? E aí chegou um ponto que eu vi que não, a minha onda profissional não era com a geologia, e era com a música, né? Aos 24 anos eu tinha feito muita coisa já em música, e isso, na verdade, me consolidou a decisão, né? Eu realmente já estava músico profissional quando eu percebi, e aí não teve volta. E foi uma coisa planejada, foi organizada, mas não foi exatamente uma coisa que eu busquei com muita determinação, né? Felizmente estava em volta de mim. Então, não que tenha sido fácil, mas a situação foi bastante convidativa e inevitável, praticamente. Né? Você falou assim que a música estava em volta de você. Você teve alguma influência familiar aí para você justamente voltar a sua vida para o ramo da música? Não, a minha família ela é totalmente, profissionalmente distante da música, mas são muito apreciadores, né? A minha mãe tem uma voz muito bonita, cantava, tocava acordeon, um tio que era muito um ouvinte assíduo de música e de boa música, o meu avô, que sempre financiou e patrocinou os meus estudos. Então, embora eles não tivessem um envolvimento direto, o meu envolvimento era muito simpático a eles, né? E isso me mobilizou. Eu sempre fui muito estimulado, muito... eu percebia nesse movimento meu a aprovação deles, né? E ter isso em casa é uma coisa praticamente determinante, né? Bom, você é um músico, você toca instrumentos, né? Uma música instrumental.
Como é que foi essa sua formação? Você teve que fazer curso, faculdade? Como é que foi isso? Olha, fiz cursos particulares, Eliane, fiz faculdade e fiz o que podia ser feito, assim, porque em determinado momento a gente quer se aprimorar e mesmo antes de saber que caminho seguir, é o que é normal com qualquer profissional, né? Todas as opções de estudo que se entendiam necessárias para a formação de um bom músico eu persegui, né? Então, sim, eu cursei a universidade e fui atrás de formações específicas. Por exemplo, uma coisa determinante na minha carreira foi a descoberta do trabalho do Ulisses Rocha, que é um dos violonistas contemporâneos mais importantes do Brasil, e isso, na verdade, deu a cara daquilo que eu gostaria de fazer. Né? Então, eu fui me assumindo aos poucos como um violonista solo, como um músico que trabalhava com música instrumental e dentro disso com toda o recheio que eu pudesse alimentar e sustentar essa situação, né? Então, você também chegou a ter experiência no exterior, né? Você deu aula de música e de harmonia lá em Munique. Sim, então, assim, explica para mim como que foi essa vivência no exterior, né? O que você fez lá, além, né, de ser professor, né? Tocou, fez curso, como é que foi essa sua vivência lá? A minha relação com a Alemanha, na cidade de Munique, ela é anterior não, mas ela é paralela a todo o meu interesse de formação musical. Então, o que acontece é que eu conheci muita gente da Alemanha, o Rio Grande do Sul é uma grande colônia alemã, eu fui conhecendo, me conectando, e quando eu percebi, eu tinha um quadro, uma cena, Eliane, muito favorável, tinha muitas pessoas que poderiam me receber na Alemanha, e eu conectei isso à minha situação musical. Então, eu fui para estudar, e é muito interessante que na chegada, né, meu primeiro dia em Munique, a pessoa que me buscou no aeroporto não me levou para casa onde eu ficaria, me levou direto para um ensaio. Né? Então, foi muito interessante, porque meu primeiro dia foi de trabalho. Né? Então, foi um sinal muito legal de que as coisas andariam. E, assim, 8 dias depois, eu estava fazendo, eu tinha feito 2 apresentações, né, com cachê e tudo mais, e gradualmente eu fui sendo visto, e as pessoas essa história da música brasileira é sempre uma bandeira importante, né? E aí, muitas pessoas interessadas em música brasileira, e isso abriu tremendamente a possibilidade profissional, como ensino também, além das apresentações. Né? Então, e aí começa uma relação sem volta com a Europa, sim, mas especialmente com a Alemanha, né, onde eu fixei laços afetivos muito importantes. Tenho amigos que vêm para o Brasil e eu vou para lá, sempre sou muito bem recebido. Né? Vocês fazem uma troca. E agora, como que você define o seu estilo de música instrumental? Você falou assim que você é um cara que gosta de tocar solo, mas que tipos de música, que estilos? Olha, inevitavelmente, Eliane, quando a gente trabalha com música instrumental, existem 2 abordagens muito fortes. Né? Uma delas é o jazz e a outra é a música erudita. Eu estudei as 2 coisas e não sou nenhuma das 2 coisas, embora essas coisas apareçam no meu trabalho. Né? Eu sou um músico brasileiro que trabalha com música brasileira e isso por si só não diz muita coisa. Essa história de colocar um rótulo no trabalho sempre é um problema, né? Porque e eu sou um compositor, eu gosto de criar e desenvolver ideias e coisas que eventualmente não se classificam, não se coloca em prateleira alguma, né? Mas o rótulo que usam para me apresentar quando eu vou para o exterior ele toca Brasilianisch Jazz, né, ou Brazilian Jazz, mas uma das definições que eu mais gostei, ele toca, saiu na Suíça uma vez, dizendo que ele toca Brasilianisch Lyrisch Jazz, né, o jazz brasileiro lírico. Eu nunca tinha ouvido, sabia que existia isso, mas eu gostei, achei bonito, né? Talvez seja uma definição de uma música um pouco mais
não tão para dançar, né? Uma música que definitivamente não é a minha música. Entretanto, é uma definição bonita, né? Não sei se define, mas é bonito. Agora, na sua opinião, né, você faz música instrumental aqui no Brasil, mas viaja, enfim, faz turnês na Europa. A música instrumental, ela é valorizada no nosso país? Qual que é a situação dela aqui no Brasil? Sim, Eliane, ela é valorizada, ela tem público. A questão é o seguinte, para qualquer coisa hoje que a gente mantenha interesse, isso está na mão de quem tem o interesse. Isso significa que se alguém gosta de música instrumental, essa pessoa vai ter que ir atrás de música instrumental. Né? Há algum tempo esse fluxo chegou a ser um pouquinho invertido. Então, definitivamente, esse trabalho se tornou muito difícil, porque você tem que avisar as pessoas, olha, eu sou músico, eu faço música instrumental, e depois de avisar, as pessoas têm que gostar, né? Então, uma das coisas que é talvez a coisa mais difícil nessa história toda é a gente achar um espaço para encontrar essas pessoas e reunir essas pessoas que gostam, e sim, felizmente, tem muitas, e muita gente fazendo isso. A diferença na Europa são basicamente duas, né? A Europa tem uma questão geográfica, né? Que se você cruzar, andar 1.000 quilômetros, você tranquilamente cruza 8, 7 países, e isso, se você recicla isso ao longo de 1 ou 2 anos e consegue fazer uma manutenção de público dentro, mesmo com públicos talvez não tão expressivos, mas que dão uma manutenção para o seu trabalho. A segunda coisa, a Europa também tem uma tradição dos festivais de jazz, né? Os festivais de música instrumental, que se tornaram expectativas de férias. Tem grandes festivais de música instrumental, de jazz, que acontecem no verão europeu, e muita gente que viaja para cidades, para diferentes cidades, por causa desses festivais. Né? A gente tem, por exemplo, o Festival de Jazz Montreux, né, na Suíça, tem o North Sea Jazz Festival, que é o maior festival da Europa, na Holanda. Mas tem esses grandões e tem outros pequenos e tem os que são muito pequenos, né? Mas existem, né? Então, quando a gente consegue entrar nesse ciclo, realmente fica interessante trabalhar na Europa por questões geográficas, por questões econômicas, naturalmente. Ganhar em euro a quase R$ 6 faz uma tremenda diferença. Então, naturalmente, a gente concentra bastante trabalhos por lá. E por questões geográficas, né? Aí é inevitável. Certo. Bom, a conversa tá boa, mas a gente vai para o segundo bloco. Vamos fazer um intervalo agora. Você que está acompanhando, não sai daí, porque no segundo bloco a gente vai se aprofundar no trabalho do Marcos Davi Lisboa. Então, a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o violonista e compositor Marcos Davi Lisboa. Marcos, a gente estava conversando, né, sobre as suas experiências na Europa, mas eu queria voltar para o início do primeiro bloco, porque quem acompanhou o programa até agora escutou Três Sóis, Três Luas, né, que é do CD Criação de 2004. Isso. Eu queria saber o que você trouxe aí nesse repertório no seu primeiro CD, né? Solo, conta pra gente. Olha, Eliane, esse disco, ele, na época ainda que se chamava de disco, né? Mas é um trabalho que eu preparei durante muito tempo, e embora já tivesse a experiência de gravação, fazer um trabalho solo é completamente diferente, né? Então, a seleção de repertório, essas coisas, você não sabe direito o que fazer, nem como fazer, mas parte desse trabalho, se não todo, a parte da produção do trabalho eu fiz toda em São Paulo, e eu fui muito bem assessorado, né? Então, algumas coisas que eu já não acreditava que pudessem funcionar, ou eu queria e não me achava apto ainda para fazer, eu encontrei apoio na equipe, né? Dos músicos que eu encontrei aqui, que é incrível, essa cidade é incrível, você chuta uma árvore, saem músicos de altíssimo nível, eu fiquei realmente muito impressionado.
né? E esses colegas me ajudaram não apenas com a sua habilidade musical, mas com a habilidade de produção também, o que se tornaria depois uma das coisas que eu mais passaria a gostar de fazer, que é produzir, desenvolver e viabilizar a ideia, né? E o Criação, ele é essencialmente um disco de criação, com perdão do pleonasmo, né? Mas é um disco de ideias e um disco de riscos, né? Felizmente, foi um disco simpático às pessoas que ouviram e que, na verdade, referenciaram, né? Referendaram o CD, e eu fiquei muito contente, porque algumas dessas pessoas eram pessoas icônicas para mim, né? Então, foi uma tremenda conquista. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito da Criação. Você buscou algum estilo, né? Fixar algum estilo dentro de Criação, ou foi algo mais livre? Não, Por assim, exemplo, entre três sóis e três luas, né? Como que você define essa música? Não, na verdade, Eliane, eu não procurei fixar nada, eu fui espontâneo, né? O que se ouve em Criação é o que eu praticamente sou, e especialmente o recorte do que eu sou e como eu era na época, né? Três Sóis e Três Luas, por exemplo, ele é um choro, né? E o choro, ele tem uma definição técnica, uma estrutura técnica que é A, B e C, né? Então, essas partes são importantes, são caracterizadas na estrutura do choro, e cada uma dessas partes, por coincidência ou não, eu compus em um dia, né? Então foram três sóis e três luas no período de construção da música, né? Então é uma definição, é um recurso poético para fazer uma definição técnica, né? Bom, 2 anos depois, em 2006, você gravou um outro CD chamado Casa 3, mas daí com um trio de violões ali, com a participação do Diogo Carvalho e também do Wanderson Bersani. E eu queria que você contasse para mim, né? Você falou que você gosta do solo, mas nesse CD você teve a participação de mais 2 colegas violonistas. Como é que você fazia? Sim. Trabalhar em grupo, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é uma coisa muito tranquila para mim. E não é por disputa de ego, nada disso. É porque eu aprendi a trabalhar sozinho, e normalmente as ideias partiam de mim, né? Então, eu conheci esses caras num ambiente de trabalho, numa escola de música, onde trabalhávamos juntos, e espontaneamente são 2 pessoas muito legais, muito queridas, e nós estávamos facilmente tocando juntos, e ideias e coisas apareceram, e fomos gravar. E meio que despretensiosamente as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a achar muito legal trabalhar em grupo, até porque eu não tinha muita experiência de ser gerenciado, né? Normalmente eu gerenciava as coisas. E foi tão bacana, porque os caras são tão bons músicos, e foram tão solícitos nas ideias que eu trazia, e também muito gentis ao barrarem ideias minhas, porque, enfim, era um trabalho em grupo, e essa demanda de grupo precisa existir, né? Você flui com coisas, mas essas coisas também são, de vez em quando, interditadas, né? E eu cresci bastante com eles por causa disso. E adoro o CD, acho lindo o CD. E esse CD também foi, enfim, selecionado, né, para o Prêmio Açorianos de Música em 2006, que é um prêmio lá de Porto Alegre. O que isso significou para você naquele momento? Foi super legal, Helene, porque imagina que um trabalho que fica tão bonito, que nasce de uma forma quase despretensiosa, totalmente despretensioso nunca é, né? Mas ele foi muito espontâneo. E aí, de repente, a gente começou a circular com o CD, ele começou a virar notícia, ele circulou muito na Suíça, nas rádios da Suíça, o que é uma coisa incomum para a música instrumental, né? E aí, de repente, a gente está viajando para ganhar um prêmio com música instrumental. Não foi uma coisa insignificante, não. Foi bem legal. E essa indicação alimentou, naturalmente, alimentou a carreira do CD, alimentou a nossa carreira, né? Então, eu fiquei felicíssimo, e eu tenho um carinho tremendo por esse CD.
Nesse ano, você também fez um lançamento de um novo CD chamado Sete. E eu fui dar uma olhadinha, uma conferida no CD, e tem até ritmo de Beatles ali, né? Apareceu. A gente vai ouvir daqui agora, né? Vou chamar Uhum. agora para o pessoal ter mais ou menos essa impressão que eu tive. Uhum. Vamos lá, roda o VT. Agora que você ouviu esse trecho de Eleanor Rigby, vamos entender como que aconteceu essa mistura do instrumental com rock, com jazz. Conta pra gente como isso aconteceu dentro do CD7. Esse CD, ele é um pouco diferente dos outros, né? Ele estava pronto, já sem eu saber, porque ele é fruto de vários trabalhos que não entraram em outros trabalhos, né? Faixas que não entraram em outros trabalhos. Então, o que aconteceu é que, no final de contas, eu tinha lá coisas que estavam muito legais, mas que eu achava que estava meio sem unidade, né? E eu resolvi fazer assim, por exemplo, o Eleanor Rigby, ele não era nem mesmo para ser uma faixa de áudio, né? Ele é fruto do trabalho de vídeo que eu fiz com o Ulisses Rocha. Então, e quando a gente foi verificar, não, a condição do áudio estava muito boa, estava espontânea, tinha alguns errinhos, tudo, mas está bacana, né? Ele está idôneo, né? Então, entrou. Então, somado a isso, eu peguei mais um material e fiz, chamei alguns amigos da França, né, um pessoal de estúdio e uma cantora amiga minha, e levamos esse trabalho para lá, concluímos parte do que foi feito na França lá, trouxemos, empacotamos, então ele foi um CD praticamente montado, né? Ele não foi exatamente pensado para ser assim. Ao ver, tinham 7 faixas, então esse é o nome. E ele é muito bonito, né, também, muito gostoso. Você vê que eu não sou nada modesto, né? Porque eu realmente gosto das coisas que eu faço e, na verdade, eu não autorizaria a publicação de uma coisa que eu não gosto muito, né? E conta para mim como que foi produzir, lançar esse CD em meio a esse período de isolamento social, da pandemia, né? Foi no início desse ano, a gente, enfim, já tinha primeira e segunda dose aí na população, porque a população já estava vacinada, mas como que foi lançar um CD nesse período? É que ele não foi nesse período, viu, Eliane? Ele foi anterior a isso. Quando eu comecei a trabalhar o CD, veio a pandemia, inclusive com cancelamento de viagem e de toda a carreira de CD, né? Então, o que aconteceu é que não tinha o que fazer, né? O que foi feito, talvez de uma forma compensatória, é um investimento mais pesado na divulgação, nas redes sociais e em todos os sistemas de distribuição de áudio. Isso sim aconteceu, mas no mais não tinha absolutamente nada para fazer. O que felizmente, lentamente, está retornando agora, né? Mas eu que também eu estou muito feliz que as coisas estejam se acomodando como uma normalidade. Entretanto, está todo mundo vindo junto, né? Então, assim, ficou pesado para todo mundo administrar esse momento, porque todo mundo quer expor a demanda de 2 anos parado. Né? E o que você fez nesse período aí de 2 anos de isolamento, praticamente, né? Principalmente do ponto de vista dos encontros, de shows, do mundo da música, que sofreu bastante com esse período de isolamento. Não, nesse sentido, tanto pessoal quanto profissionalmente, ele não tinha o que fazer, né? A gente tinha que, o mínimo a fazer era reduzir os riscos, que era zero de encontro social. Então, e aí, tanto eu, minha família e colegas, fomos muito radicais nesse sentido. Felizmente, ninguém se contaminou tal, e
nós queríamos, de fato. O que aconteceu é que, pouco antes da pandemia, eu estava na Suíça, já com interesse de voltar para o Brasil e dar um tempo nas apresentações, nos shows, fazer o que fosse extremamente necessário apenas, mas investir mais na minha editora. Eu tenho uma editora musical chamada Parla Editora Musical. E essa editora estava requerendo mais atenção, né? E, felizmente, um pouquinho já antes da pandemia, as coisas aconteceram e foram num rumo que eu consegui providencialmente me resolver, o tanto quanto possível, investir esse tempo na Parla nesse período, né? Foi o que me salvou. Né? Tá, e efetivamente, rapidinho, que nosso tempo já está acabando, qual que é o objetivo da Parla, né? O que você expõe nessa editora, como que ela trabalha? A Parla Editora, ela foi criada para que eu fluísse todas as coisas que eu produzo. Então, tanto em áudio quanto os livros que eu produzo, eu fiz para que eu criei a Parla para que eles tivessem esse selo, para diminuir o trabalho de buscar uma série de coisas que às vezes são bastante cansativas, né? Então, eu acabei sendo o produtor e o promotor do meu trabalho em todos os sentidos, desde a produção, execução, os arranjos e agora também da publicação. Né? Gradualmente, a Parla se tornou também uma loja de música. Então, Parla Musical também. E quais são os passos e os próximos passos? Como que vai ser esse futuro aí na sua carreira? Olha, Eliane, o meu futuro musical, eu não sei, aliás, eu não sei nenhum futuro, né? Entretanto, tem coisas que eu estou curtindo muito no presente, né? Eu realmente não sei o que pode acontecer diante de tantas coisas que eu já fiz e estão esperando agora que o fluxo receba as coisas que eu produzi. Mas hoje tem uma coisa não musical que eu estou fazendo já há algum tempo. Eu sou estudante de psicologia. E todos os dias eu me pergunto por que eu não comecei a estudar isso antes. Então, assim, eu estou muito presente nisso. Não importa o que vai acontecer depois com isso, não importam os planos. Assim, eu estou muito feliz com isso, né? E quanto aos planos musicais, eu esgotei a minha capacidade de intervenção, né? Agora eu tenho que esperar um pouquinho que as coisas aconteçam no seu tempo. E agora, para encerrar, eu queria que você dissesse para a gente onde as pessoas que querem conhecer melhor o seu trabalho podem encontrar, CD, música, e já se despedir do nosso programa de hoje. Sim, com prazer. Eliane, o meu site é a melhor referência para isso, tá? Que é marcosdavi.com.br. No meu site tem todas as informações sobre a minha carreira, e inclusive os links para as plataformas digitais de áudio, principalmente Spotify, e lá tem toda a minha discografia, tem canal no YouTube também, mas tudo a partir do meu site é facilmente encontrado. E eu estou muito agradecido a você, a sua equipe, por me darem essa oportunidade, porque é sempre bom conversar sobre o próprio trabalho e ter ouvidos atentos, né? Os ouvidos atentos, eles existem, mas a gente precisa congregá-los, e vocês estão me ajudando nisso. Muitíssimo obrigado, Marina, o Hélio, e todo o pessoal que trabalha com cultura em Guarulhos. Eu destaco aqui o Guarulhos Cultural, a Carla Maio, o Vitor Souza, que são pessoas importantes, talvez tenham sido eles, né, que tenham feito essa conexão entre nós. Então, eu agradeço profundamente e espero que nós voltemos a conversar, porque foi um prazer conversar com você, Eliane, você é uma simpatia, seu pessoal super profissional. Bom, a gente que agradece esse papo gostoso, interessante sobre música. Muito obrigada, eu agradeço também você, telespectador internauta, que está acompanhando o Ponto de Vista. Te encontro no próximo programa e até lá!